Amém. Bom, gente, a paz do Senhor Jesus, tá? Que tudo de bom, gente, esteja indo em direção a cada um de vocês, né? A paz do Senhor Jesus, né? Que Jesus disse, quando vocês chegarem em algum lugar, porque, gente, pode ser que alguém nem tenha parado para meditar na seriedade dessa plataforma, né? Porque Jesus falou, quando vocês chegarem em algum lugar, em alguma casa, ele falou isso para os servos dele lá, que ele estava ensinando, admoestando, né, falando com eles. Claro que isso serve também para você que crê em Jesus, né? Então, quando você chegar numa casa, a primeira coisa que precisa acontecer, a paz que eu dei a vocês, precisa acontecer naquela casa, e é através de vocês, né? Então, a paz do Senhor Jesus que esteja aí na casa de vocês, nos lares de vocês. A gente sabe também que quando Jesus chega em um determinado lugar, gente, ali é como se criasse um pé de guerra. Isso aí a gente já sabe também que é assim também, sabe? Mas, mesmo assim, você tem aquela paz que Deus já deu a você, né? Então, você vai fazer o que Deus já te falou, né? Bom, eu gostaria de ler aqui em Apocalipse, um capítulo, gente, o último capítulo, e é o 16 que eu quero ler, meditando aí com vocês, né? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha aqui Jesus falando, né? A raiz. Gente, aliás, como eu costumo dizer, gente, quando vocês orarem a Deus, falarem com Deus, vocês podem mudar o nome de Deus. Não é mudar o nome de Deus assim, Deus, né? Ele tem o nome dele já certo mesmo, que é um nome que ainda não foi totalmente revelado, né? Mas tem outros nomes que a gente pode usar, você pode usar se referindo a ele, né? Então diz a palavra do Senhor, ele aqui fala, eu sou, ele está se identificando. Sabe, tem uma coisa que você fala o seu nome e tem outra que você fala como uma referência, né? Sabe que as pessoas chamam a pessoa de apelido aí? Que apelido a gente não costuma usar apelido não, mas também a Bíblia diz que o nome de José, como é o nome? Josué, o nome dele era Oséias, né? Foi chamado de Josué, entendeu? Então tem essa coisa de o seu nome, aqui fala, eu sou, como Jesus identifica? Eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a raiz, né? Aqui diz, e a geração de Davi, né, resplandecente estrela da manhã. Agora, gente, quando você vai lá no livro como eu já falei, Isaías 53, nos fala a palavra do Senhor, que o profeta estava falando assim, Jesus não tinha nascido ainda, quer dizer, claro que ele sempre existiu, né? Sempre Jesus existiu. Ele não tinha nascido ainda aqui humanamente falando, não tinha vindo ao mundo ainda, tal. Então, o que acontece? O profeta profetizou que ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha graça de a gente ficar olhando muito para ele. Porque, gente, nosso Deus também ele é assim. Você às vezes vai olhar para Deus e às vezes não dá para você ficar encarado para Deus, não dá para você ficar olhando para o outro lado e ouvindo. Sim, ouvindo, estou ouvindo, mas nem não encarar. Eu não estou te falando que a presença de Deus às vezes ela é terrível. Ela é terrível, sabe? Eu já falei para alguns aí que tem alguns conteúdos aí, inclusive eu tenho também aí o que fala da oração da Venezuela, né? Já falei várias vezes isso, né? Que Deus aparece dando sinais, com sinais nas nuvens, né? Então, às vezes não dá, gente, não dá. Vocês podem ir lá olhar, podem conferir o que eu estou falando, até alguns amigos também têm aí, vocês podem ver também, mas eu não marquei nenhum agora não, entendeu? Mas aí, o que diz a palavra do Senhor? Que ele era com raiz de uma terra seca. A raiz de uma terra seca não vai prestar. Ela vai adubar ali, ajudar a adubar a planta. Quem entende de planta sabe disso aí, né? Então, diz a palavra do Senhor, Deus também tinha falado que ele ia reservar ali, na descendência de Davi, um trono. Ele disse que nunca ia faltar alguém no trono da descendência de Davi, né? Deus falou isso. Mas agora o profeta olha e fala, né? Que ele era como a raiz de uma terra seca. Gente, você não podia esperar nada desse personagem, assim, né, modo de falar. O que você ia esperar desse personagem? É como raiz de uma terra seca. Você está mais atrás de uma planta verde, uma plantação verde, né? Uma raiz viçosa, né? Porque tem planta que é assim, né? Ela tem que morrer para poder viver, né? Como diz a palavra do Senhor, se o grão de trigo não morrer, mas aí é o grão de trigo, é um grão, né? Agora aqui está falando da raiz. A raiz que no caso ele era Jesus no futuro, né? Então, a raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. Então, está falando também das feições de Jesus, está falando do sacrifício doloroso de Jesus na cruz do Calvário, né? Falando também, fazendo menção disso. E também falando, humanamente falando, ele não era olhando para ele, não era como se fosse um galã, assim,
Também não era também, assim, olhando e falando como se fosse um galã. Tanto é que o Judas falou, olha, ele é igual aos outros mesmo, sabe? Eu vou até dar um beijo nele para mostrar quem é ele. Porque senão ele ia falar, olha, mesmo ele dando com aquela rouparada toda, é o mais bonito, aquele que se sobressai. Você vai chegar lá e vai ver aquele bonitão, é aquele. Não era assim. Entendeu? Diz para você que ele não era, ele não tinha, era uma raiz, uma terra seca, desprezível. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos. Mas, olha, gente, no entanto, tu sabe quem é ele hoje, hein? Olha, meu Deus do céu, porque tudo passa, as belezas, a Bíblia diz, Deus não olha para o coração, olha para o ser humano que ele vem de dentro. Então Deus sabia o que ele estava falando de reino, estava falando de um reinado maravilhoso, eterno, que como eu já falei um tempo atrás aí, né, na visão que Daniel falou para o Nabucodonosor, que ele viu uma pedra lá de cima, né, quando ela foi cortada e caiu em cima da estátua, a estátua virou pó. Sabe? E ele falou que essa pedra tem um reinado eterno. E aí então hoje a gente sabe que é Jesus. Depois de tudo já concretizado, tudo, o livro já pronto, né? A Bíblia fechada, o Espírito Santo interpretando. Então hoje a gente sabe que ele se refere à pessoa de Jesus, né? E aqui a palavra do Senhor está falando isso. Agora, aí imagine só, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, nenhuma beleza havia para que o desejássemos, né? Dizer para o Senhor, mas ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus, gente. O profeta está se referindo ao Senhor Jesus. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Hoje não precisa nem a gente falar tanto, porque o mundo inteiro, claro que às vezes do jeito deles, eles sabem ele sabe quem é Jesus, mas você precisa conhecer Jesus na íntegra. Você precisa saber quem é realmente Jesus, o Filho de Deus. Você não vai comparar Jesus com outros deuses, colocar no mesmo patamar e falar, esse aqui também é o meu Deus. Não presta. Não presta. Jesus é o único, ele é o único Deus, o único Senhor, ele é o único Filho de Deus que veio e através dele nós somos filhos de Deus também, através do sacrifício de Jesus, porque ele foi o único filho gerado. Né? E nós agora somos por adoção, mas assim pelo preço de sangue também, sangue de Jesus Cristo, sabe? Então, aqui diz a palavra do Senhor, né? Que ele aqui no Apocalipse eu li primeiro, e diz a palavra do Senhor, eu sou a raiz e a geração de quem? Do que eu acabei de falar, de Davi. Vocês estão entendendo? Porque ali é uma coisa que foi considerado nada, gente. Mas diz a palavra do Senhor também lá em Jó, que eu acho que foi até um dos acusadores que falou, né? Que disse, né? Se não me falha a memória, acho que foi algum dos acusadores de Jó, né? Que falou, diz a palavra do Senhor lá, mas de qualquer forma lá foi uma palavra profética. Como eu falei outro dia, que às vezes as pessoas falam um monte de bobagem, mas tanta bobagem, 1000 bobagens, mas às vezes umazinha dá para aproveitar da boca dela, uma coisinha. Assim como tem gente que fala tudo bom e de repente fala uma coisinha que também não presta, sabe? Então, é assim, gente. Então, ali diz a palavra do Senhor, né? Que ele é considerado também a raiz de Davi. Você pode, como eu estava falando, às vezes você pode chamar. A Bíblia fala, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora você pode falar, você pode chamar Jesus de maravilhoso. Em vez de você falar, Jesus, eu te peço, eu não sei o que, eu te adoro, eu te louvo. Você pode chamar Jesus de maravilhoso. Você pode chamar, porque esse é o nome dele. Tudo bem que é uma qualidade. Né? As pessoas aí que estudaram aí, sabe, quando se refere a adjetivos, né, a qualidade que é dada àquela pessoa ou alguma coisa, né? Mas aí diz a palavra do Senhor, fala isso, né? E até no livro de Jó, como eu estava falando, diz, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro, você sabe quando você joga uma coisa na água, a tendência é de se desmanchar. Até a palavra de Deus mesmo fala, né? O sábio Salomão falou, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E lá não estava falando nem disso não, lá estava falando de uma terra seca. E quando fala de uma terra seca também, gente, se refere que Jesus esteve no deserto, tá? Porque sequidão é no deserto, tá? Claro, tem outros lugares também, mas em especial é no deserto. E Jesus estava lá, sendo no deserto, uma sequidão terrível, era ali que você ia encontrar água, né? Tanto é que ali, através do Moisés, Deus falando para Moisés, né? Que para ele falar a rocha, em um momento ele teria que apenas falar, e outra vez teria que ferir, mas não ferir com aquela ira que ele feriu, não, sabe? Ferir é ferir. Falar é falar. Então, cada coisa é um tempo, como diz a palavra do Senhor, tempo para todas as coisas. Então, tinha tempo que era para ferir, outro tempo era para falar. E a rocha daria água. E assim, gente, Deus estava colocando
colocando Moisés em uma certa graduação, sabe? Ele estava sendo graduado. Você fere, agora você fala. Ele fala. Agora você fere. Entendeu? Agora, porque Deus vai falando com ele passo a passo, tudo que ele deveria fazer, para depois dizer, pronto, você está apto. Porque diz a palavra do Senhor que o querer de Deus é que a pessoa chegue numa estatura de varão perfeito perante Deus. Não pense que você vai ficar esse vaso de barro fraco a vida inteira, não. Não, Deus quer que você esteja sempre aperfeiçoado nele. Quem aperfeiçoa é o próprio Deus. Né? Diz a palavra do Senhor que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Deus estava lá trabalhando, não na vida do povo de Israel em si, mas mais ainda era na vida do Moisés. Né? Deus estava tratando com Moisés, e Moisés indo para trás, meu Deus, ele mesmo reprovando o que ele poderia alcançar lá, né? E Deus não se agradou disso. Mas, gente, fica essa palavra, gente, porque... eu estou trazendo aqui o quê? Que esse Jesus que o profeta lá estava falando, é esse Jesus agora, que ele mesmo fala com a própria boca dele. Se ele fala com a própria boca dele, ele está dando a comprovação de que ele não é mais aquela raiz seca. Não é não. Agora Jesus está coroado. Nesse momento ele está coroado e ele voltará para arrebatar a sua igreja. E é nesse ano, já falei, né? É nesse ano que ele volta, final do ano, tá? Em dezembro. Agora, veja bem, gente. Agora ele não é mais aquele, não, tá? Tem gente que quer tratar Jesus como se ele fosse aquele lá, sabe? Que ele profetizou. Raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, não quero não olhar para tua cara. Não, você pode não olhar por causa do temor que surge. O temor, né, um certo pavor até. Mas Deus é teu amigo, né? Jesus é teu amigo, ele é bem presente, para que tudo se torne bem prático, você poder falar com Deus. Ele mandou o Espírito Santo que ora junto com você. Você às vezes passa por um lugar, mas se alguém vai junto com você, alguém, sei lá, que conheça um lugar onde é um perigo, você passa, você vai na navegação, você não sabe navegar, não sabe nadar, não sabe nada, mas se você vai navegar com alguém que esteja dirigindo aquele navio, uma coisa do gênero aí, você vai mais tranquilo, é ou não é? Pois é, o Espírito Santo está conosco passo a passo, nos ensinando, nos orientando, trazendo para nós coisas que para nós são coisas novas, que para Deus sempre existem essas coisas, muitas coisas que estão lá na Bíblia Sagrada, né? Mas para a gente falando, eu não acredito nisso, não acredito, não está na palavra, é heresia, é aquele outro nome, né, que eu até me esqueci, então não está na palavra, só que está na palavra. Então o Espírito Santo vai trazendo, então para a gente é como uma coisa que não está, não está na Bíblia não, está, você não tem noção do que está na Bíblia, não tem não. Mas eu estudei, eu fiz teologia, eu também fiz teologia, fiz bacharel em teologia, fiz 2 pós-graduações, estou no finalzinho da segunda, né? Então, gente, mas é assim, tem muita coisa nova, da própria palavra, sem ser mistura de coisa desagradável, ruim, são coisas verdadeiras. O nosso Deus está agindo de maneira tremenda, gente. Olha, eu quero que vocês tenham uma boa tarde, boa noite, não sei se eu expliquei direito, eu explico, tem gente que fala que eu explico, ao mesmo tempo eu desexplico, mas não, gente, o Espírito Santo fala melhor aí no coração de vocês, tá? Até a próxima, gente, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.